Um grupo de amigos anda pelos corredores da escola. Um deles reclama de estar exausto mesmo dizendo que deveriam passar em um lugar depois da escola. Sem perceber, ele acaba esbarrando em um garoto que pensa que isso havia machucado. É quando a garota loira do grupo pede desculpas pelo que acabou de acontecer. Sua aproximação repentina o faz corar enquanto ela explica que às vezes eles não olham por onde andam. Mas ele não era um cara mau, pedindo que ele o perdoasse. O garoto diz que não tinha problema, ele apenas havia se assustado. A garota parece ficar feliz com isso enquanto ri. Ela diz que mesmo que estejam na mesma classe, era a primeira vez que ela ouvia sua voz, o chamando de Kouzaka. Ela volta para o grupo perguntando se o garoto não sentia nada do lado direito do corpo, já que nem percebeu que havia esbarrando no garoto. Nesse caso ele devia estar meio morto. Ele pergunta se ela ia estar livre depois da escola ou se já tinha planos com seu namorado, mas ela diz que apenas iria terminar com ele. Kouzaka cora enquanto fica olhando ela ir embora. Esse sentimento que cresce em seu peito realmente dói. Já na sala, Miki está reclamando com os amigos pois terá que ficar até depois para limpar. Seu amigo pergunta se ela gostaria que ele escrevesse o relatório, mas ela nega, dizendo que sua letra era horrível. Kouzaka vai até o banheiro. Ele havia ouvido a amiga de Miki dizer que ela gostava de um famoso chamado Yamazaki Kento. Ele procura fotos dele online e vê que ele realmente é lindo, percebendo que não tinha nada a ver com ele. Ele até tira os óculos para ver se consegue mudar o visual, mas desiste saindo logo do banheiro para voltar à sala. Porém ele realmente estava determinado. No dia seguinte, Kouzaka anda pelos corredores enquanto todos se perguntam quem era aquele. Enquanto cora, ele chama a atenção de Miki, que realmente fica surpresa em vê-lo, questionando se ele era mesmo Kouzaka. O garoto do lado pergunta se era ele mesmo e ela diz que era óbvio. Kouzaka toma coragem e realmente declara seus sentimentos para Miki, dizendo que a ama. Nossa, isso foi rápido. Isso a pega de surpresa que não entende. Sua amiga pergunta se ele realmente mudou sua aparência para Miki e agora está fazendo uma declaração pública enquanto o garoto diz que não era isso. Afinal, isso não é uma coisa que se faça no meio da sala de aula. Porém a verdade é que Kouzaka não havia pensado nisso antes, só agora entendendo a situação. Miki se aproxima dele e questiona se ele realmente havia mudado só por ela. Por que você fez isso? Ele cora por ela estar perto e diz que não se achava adequado para ela antes. Todos ficam em silêncio e ele tem certeza que acabou para ele. Mas Miki pergunta o que vem agora. Ela sorri e pergunta se o seu "eu te amo" já acabou. Ele cora e se curva pedindo que ela saia com ele. Eles não acreditam que ele realmente fez isso. Seu amigo a pergunta o que ela fará agora e sorrindo. Miki fica feliz e diz que ele realmente conseguiu. Ela pede que Kouzaka passe seu contato para ela. Ele realmente está em choque agora. Seu amigo a para perguntando se ela estava falando sério de verdade verdadeira. E ela diz que era verdade verdadeira juramentada. Ela se aproxima de Kouzaka levantando seu cabelo. Miki sorri corando um pouco e diz que suas sobrancelhas eram bem bonitas. Seria um desperdício não mostrá-las. Ele parece pronto para explodir a qualquer momento. Kouzaka até tenta se afastar, mas ela simplesmente põe a mão em sua testa novamente. Por fim ele não aguenta e sai correndo da sala. Miki estava feliz como se tivesse encontrado um brinquedo novo. Seu amigo questiona se ela estava apenas brincando com ele e ela nega, perguntando se ele acha que ela realmente aceitaria seus sentimentos apenas por brincadeira. Mas é exatamente isso que ele acha. Ele se sente mal por dizer isso, mas não acha que Kouzaka combine com ela. Miki diz que ele realmente conhecia ela. Ela questiona se ele se lembra que ela terminou com seu namorado. Ela diz que ele sempre reclamava de seu cabelo loiro. Ela não queria mudar por ele, então terminou. Quando ela ouviu a declaração de Kouzaka e percebeu que ele mudou por ela realmente sentiu que ele deve amar muito, isso a faz corar. Além do que ela gosta das reações dele, então não tem o porquê ela não dar uma chance. Durante a noite, Miki já está se preparando para dormir quando recebe uma mensagem de Kouzaka. Ele agradece por ela ter aceitado seu pedido e diz que se ela se arrependeu, informe para ele. Ele ainda diz que suas mãos estavam tremendo até agora e pede que ela informe seu endereço para ele. Miki não pode acreditar que ele realmente escreveu isso. Ela se questiona o porquê ele pediu seu endereço. Será que ele iria buscá-la no dia seguinte? Ela acha que isso seria legal. No dia seguinte ela acorda com seu celular tocando. Era sua mãe avisando que seu namorado estava ali. Isso choca Maki, que acorda em um pulo. Ela desce correndo as escadas, porém quando vai em direção da porta sua mãe a avisa que ela está indo para a direção errada. Kouzaka a deseja um bom dia sorrindo. Ele está com o avental de sua mãe fazendo o café da manhã. Ela fica em choque ao perceber que ele não só veio a buscar de manhã, mas também está fazendo o café da manhã para ela. Esse garoto é mesmo perfeito.
Até a mãe da Miki está encantada com ele, dizendo que ele foi gentil com ela o tempo todo. Kouzaka chegou há 30 minutos e disse que queria fazer o café da manhã. Por isso ela o deixou entrar. Miki não acredita que sua mãe confia tão fácil nas pessoas. Quando ele termina, a comida fica com uma aparência tão boa que a mãe da Miki acha que ele deve cozinhar melhor que ela. Miki reflete que ele não só mudou sua aparência para por ela, mas logo no dia seguinte ele foi fazer o seu café da manhã. Ele realmente é um cara muito legal. Kouzaka fica ansioso querendo saber o que ela achou. Tinha um gosto muito bom quando ele fez para praticar ontem à noite. Realmente estava uma delícia. Miki pergunta se ele sabia cozinhar, mas ele nega, dizendo que apenas seguiu a receita. Miki acha que ele deve ser muito talentoso para ter ficado tão bom assim. Kouzaka admite que foi a mesma coisa com sua aparência. Ele procurou imagens do famoso que ela gostava e copiou seu visual. Ela fica em choque pois não tinha percebido isso ainda. Kouzaka diz que apareceram imagens dele com um uniforme igual ao que ele está usando e por isso pediu esse emprestado para um amigo. Miki entende, afinal ele era ator, faz sentido ter fotos dele com um uniforme desse. Ela pergunta quantos anos tinha esse amigo. Afinal, se ele lhe emprestou esse uniforme, ele deveria ser mais velho. Ele diz que não verdade era uma garota. Miki fica surpresa que Kouzaka era amigo de uma garota e que ela emprestou roupas masculinas para ele. A mãe de Miki parece estar muito feliz enquanto os observa. Ela sente muito por atrapalhar, mas se Miki não se arrumar ela vai se atrasar para a escola. Já saindo, sua mãe se despede sorridente deles. Miki diz que ele não precisava mais fazer o café da manhã para ela e isso assusta Kouzaka. Ele pensa que está incomodando, mas ela diz que apenas parecia difícil para ele. Mas ele parece tão animado que talvez não seja o caso. Ela diz que sua mãe realmente parecia ter gostado dele. Ela pergunta se ele não gostaria de ir novamente para sua casa após as aulas. Corando ele nega rapidamente, dizendo que era muito cedo para ela o convidar para sua casa. Afinal eles só namoravam há menos de 3 dias. Miki pergunta por que então ele foi para sua casa de manhã. Ao perceber que ele cometeu esse erro, ele entra em pânico dizendo que não tinha segundas intenções. Ela ri dizendo que não se importa, mas em um impulso ele segura suas mãos e diz que isso não era motivo de riso. Ele diz que ela deveria se preocupar com coisas desse tipo. Miki diz que entende e ele rapidamente solta suas mãos. Kouzaka admite que está agindo meio estranho, ele deveria raspar sua cabeça por isso. Miki diz que ele mudou de visual recentemente. Ele realmente queria fazer isso tão cedo? Ele não sabe o que fazer e Miki diz que ele pode começar não rapando a cabeça. Ele deveria continuar indo buscar ela em sua casa. Ela se aproxima dele e diz que percebeu que ele não era bom em amarrar a gravata. Enquanto ele se assusta com sua aproximação, ela cora, pensando que não gosta de coisas inacabadas. Já na aula, Miki reflete que de fato eles tinham acabado de começar a namorar. É quando ela se lembra que precisava falar algo para ele, porém ela não consegue se lembrar do que era. Após as aulas, ela está arrumando os papéis quando Kouzaka se aproxima. Ele questiona seu olhar e ela diz que apenas tinha algo que precisava falar para ele. Porém ela realmente não se lembra o que era. Kouzaka se lembra de seus momentos embaraçosos nos últimos 2 dias e suando frio. Ele tem certeza de que ela irá terminar com ele. Ela sente muito por fazê-lo esperar e diz para irem para casa. Eles já estão se despedindo e ela ainda não se lembra do que era. Ele realmente está muito nervoso. Durante a noite, ela realmente espera conseguir se lembra do que era, enquanto ele não consegue dormir de tanto medo. No dia seguinte ela ainda não conseguiu se lembrar. Kouzaka sente muito por incomodá-la, deve ser muito difícil dizer, isso a deixa confusa. Ele entende que sua decisão de começar a namorar foi tomada por um impulso. Ele está pronto para ser dispensado quando ela quiser. Miki realmente está surpresa com isso. Ele irá até mesmo mudar de escola para que ela não tenha mais que ver ele. Miki não entende o que está acontecendo. Ele questiona se não era isso que ela queria falar. Ela pergunta se ele estava com medo disso esse tempo todo. Ela diz que ele estava apenas tirando conclusões precipitadas. Kouzaka diz que isso era esperado dele. Ele realmente tinha uma baixa autoestima. Ela diz que mesmo que só tenha 3 dias que eles namorem, ela não começou a namorar com ele por capricho. Mesmo que ela ainda não saiba muito sobre ele. Mesmo que ela não estivesse apaixonada por ele quando ele se confessou, ela realmente queria saber mais sobre ele agora. Então ele não deveria tirar conclusões precipitadas assim. Ela estava dando uma bronca nele, mas Kouzaka realmente parecia feliz com aquilo. Ela o lembra que ele também não sabe nada sobre ela. Miki pergunta se ele a odiaria se soubesse mais sobre ela. Ele diz que não, verdade não. Ele sorri e diz que não consegue se imaginar odiando a Miki. Ele realmente tem muita confiança nela. Miki diz que ele até mudou o visual, só então deveria ter mais confiança em si mesmo.
Nesse momento ela finalmente lembra o que precisava falar ontem, o que surpreende Kouzaka. Acontece que hoje seria o dia de inspeção de uniforme. Então ele deveria usar o uniforme da escola normalmente hoje. Na manhã seguinte, Kouzaka acorda com o despertador do celular. Ele demora um momento para recobrar tudo o que aconteceu no dia anterior e finalmente decide levantar, cumprimentando seu jeco de estimação, Junpei. Descendo as escadas ele se encontra com sua mãe, que já se despede dele. Ele toma seu café da manhã enquanto vê a mensagem de Miki, mandando eles se encontrarem no parque às 8 horas. Porém ele estava tão animado que chegou muito cedo. Ele vê um garoto brincando por ali e tem uma ideia. Quando Miki chega, ela não consegue acreditar no que está vendo. Aquilo realmente era uma construção de alto nível. Ela questiona o que era isso e ele explica que era o Taj Mahal. Mas não foi isso que Miki quis dizer. Ela pergunta se eles não tinham combinado de se encontrar às 8. Mas Kouzaka admite que se empolgou e chegou cedo demais. O senso de descontração dele era demais. Ele ficou todo sujo de areia e Miki diz para irem para sua casa se limpar. Kouzaka se despede da criança e ela pergunta que era. Ele explica que crianças do fundamental às vezes vão brincar nesse parque. Mas o que ela queria saber era qual é a relação deles. Miki não entende como ele pode estar tão sujo logo pela manhã e Kouzaka se desculpa pelo inconveniente. Ao chegarem em sua casa, eles dão de cara com sua mãe, que estava saindo para o trabalho, que ao ver o estado de Kouzaka ela pergunta se estava chovendo. Mas Miki garante que estava ótimo. Após a explicação, ela parece maravilhada pela ideia de Kouzaka fazer castelos de areia no parque. Ela fica feliz que não esteja chovendo e animado. Kouzaka diz que fez uma réplica do Taj Mahal. Animada ela diz que gosta do Palácio de Versalhes. Miki está começando a odiar trazer Kouzaka para sua casa. Sua mãe diz que ele poderia usar o chuveiro à vontade e Miki diz que emprestará uma toalha de seu pai. A mãe de Miki se despede indo trabalhar. Mas antes de sair ela avisa que não é bom faltar à escola com frequência. Enquanto Kouzaka não entende o que ela quis dizer com isso, Miki apenas cora de vergonha. Miki reflete que ele era muito inocente. Claro que ele não teria ciência dessas coisas. É como se ele fosse um cachorro. Ela pegou roupas de seu irmão e entra no banheiro para entregá-las. Ele já estava no banheiro, então ela simplesmente as deixou no lado de fora. Ela avisa que se ele precisar de algo é só dizer, mas ao fechar a porta ele questiona o porquê sua mãe tinha que ter dito aquilo. Era só Kouzaka afinal de contas. Mas bem nesse hora ele sai do banheiro a assustando. Ela diz que ela o entregou 2 toalhas, então ele não sabia qual usar. Corando, ela exclama que ele pode usar qualquer uma. Ele diz que isso era ruim, enquanto Miki pensa que qualquer um se assustaria com isso. Mas resolve que não tem mal observar um pouco. Será que ela foi rude em pensar nele como se fosse um cão? Não, com certeza não. Sorrindo ela diz que ele poderia usar qualquer uma e manda ele se cobrir logo. Sentada no sofá ela avisa para as amigas que irá se atrasar um pouco. Kouz agradece por ela ter deixado ele usar o chuveiro. Enquanto pega sua mochila, Miki pensa que as roupas iriam ficar um pouco grande, mas parecia bom. Ele fica feliz com o elogio e ela tira uma foto dele logo postando no Instagram. Na escola, o amigo de Miki está no celular quando se surpreende ao ver a postagem, se perguntando onde está o cachorro citado na imagem. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreve para mais. Durante a aula, Kouzaka se esqueceu de seu livro, então ele irá rapidamente na sala dos professores. Miki questiona o porquê, ele diz que irá avisar o professor que ele esqueceu. Mas Miki simplesmente diz que vai emprestar o dela. Isso o deixa em choque. Na verdade, como estão na mesma sala, ela não pode emprestar o dela, então irá pedir emprestado para algum amigo de outra sala. Após as aulas, Kouzaka está feliz que tenha passado as aulas sem problemas. Miki percebe que ele não teve amigos na escola antes, se questionando como ele conseguiu até agora. Ela pergunta se ele nunca se sentiu sozinho e Kouzaka diz nunca pensou nisso antes, mas estar com ela agora é muito divertido. De repente ela sentiu como se fosse uma guarda, porque ela sente que tem que proteger o sorriso dele. Ela questiona se ele fará algo após da escola e se ele gosta de lamen. Ele se anima e a cena corta para uma tigela super picante de lamen com pimenta. Kouzaka se assusta, mas Miki diz que era muito bom. Ela tira a blusa assustando Kouzaka. Pondo o cabelo para trás ela diz que era hora de devorar. Ele simplesmente fica admirando sua beleza até se esquecendo de sua comida. Ela está muito animada vendo como o lamen está quente, já começando a comer. Ela realmente parece estar gostando da comida. Miki percebe que Kouzaka estava admirando e questiona o que ele está fazendo. Ele deveria comer logo. Se aproximando bem perto dele, ela diz que macarrão realmente fica empapado rápido, já voltando feliz para a própria comida. Ela pergunta se ele quer experimentar o dela, mas ele rapidamente nega. Ela manda que ele abra a boca ignorando os protestos dele.
Por fim ele admite animado que era bom, ela se anima e pede para experimentar um pouco do dele. Sua aproximação repentina parece demais para ele e Miki diz que foi a primeira vez que ela experimentou o do tipo salgado, e era muito bom. Na saída, Miki diz que foi tão bom e picante que ela até suou. Ela pergunta se ele gostou e se deveriam voltar mais vezes. Kouzaka cora com a ideia de sair mais com Miki e ela apenas ri com isso. Ainda corada pelo calor e picancia do lamen, de surpresa, ela se aproxima dele dizendo que era uma foto de casal. Os cozinheiros ficam surpresos que Miki mais uma vez tenha comido o super picante como se não fosse nada. Ela ainda por cima até comeu as pimentas malaguetas. Isso era muito assustador. Eles estão na aula de educação física. O professor manda que eles formem duplas e a amiga de Miki pede que ela seja sua dupla. Ela aceita, porém se lembra de Kouzaka. Ele estava em cima do professor pedindo para ele ser sua dupla. Parece que ele já é bem acostumado com isso. O professor manda que ele não chegue tão perto e questiona quem é ele. Duas garotas conversam sobre quem era aquele garoto com o professor. Afinal, não tinha nenhum garoto assim em sua sala. É quando o professor parece perceber quem era. Só tem um aluno que perguntaria tão alegremente se o professor pode ser sua dupla. Ele diz que Kouzaka realmente mudou de visual e questiona o que aconteceu. Kouzaka diz que apenas não tinha uma dupla. Mas não é disso que o professor está falando. Ele pergunta se Kouzaka tinha uma queda por alguma garota. Ele pode ir pedir dicas para ele quando ele quiser. Mas bem nesse momento Miki chama Kouzaka falando para eles se juntarem. Isso choca as duas garotas que ainda estavam ouvindo a conversa. Uma delas aponta que pelo que parece, eles estavam namorando. Miki diz que Ayashi não tinha uma dupla, mas ele nega dizendo que Miki que o arrastou. Mais tarde, as duas garotas estão pegando uma bebida na máquina. Uma diz que é surpreendente que eles tenham virado um casal, mas a outra nega, questionando se eles realmente estavam namorando, ou se Miki apenas não estava com pena dele. Nesse momento Miki aparece atrás delas perguntando se elas ainda iriam comprar algo. Elas ficam nervosas e dizem bom treino para Miki. Em resposta ela diz que a educação física os deixou quentes e suados. Elas se perguntam em choque se ela ouviu o que elas disseram. Ela não parecia brava. Bem nesse momento aparece Kouzaka chamando por Miki. Por algum motivo ele fica feliz ao ver que ela ainda está de cabelo preso e ela diz que é porque está com calor. Ela diz que esse visual combinava muito com ela. Ela agradece enquanto as duas garotas ficam coradas pela interação deles. Kouzaka diz animado que o gato que eles viram mais cedo apareceu nos fundos da escola. Miki pergunta se é o gato de terno e ele mostra a foto que tirou. Ela diz que com certeza era o mesmo. Porém mesmo assim ele foi até lá só para mostrar essa foto? Ele sorri alegremente concordando. Ela questiona porque ele simplesmente não enviou uma foto pelo Line. A verdade é que ele não tinha pensado nisso. Kouzaka pergunta se está interrompendo a com delas e sai antes que elas respondam. Porém Miki o para chamando sua atenção. Ela taça uma caixa da bebida que estava comprando para ele que quase deixa cair. Ela diz que ele pode ficar com essa. Afinal foi um brinde que recebeu da máquina. E ele agradece muito feliz. Ele diz que irá guardar para sempre, mas Miki manda que ele tome antes do vencimento. As duas garotas parecem não ter mais o que fazer, pois continuam ali vendo Miki comprar outra bebida. Ela se des pela comoção e se vira para ir embora. Elas se questionam se deveriam ter ficado ali para ver isso. Não, claro que não. Miki se pergunta se Kouzaka notará que a máquina de brindes não dá brindes. Mas ela conclui que ficará tudo bem. Ele a manda uma mensagem se desculpando por mais cedo e agradecendo pela bebida. Ele vai tomar com carinho. E diz que irá mandar várias fotos que tirou do gato. Miki sorri vendo a foto enquanto pensa que ele realmente era uma cara honesto. No sábado, Miki pergunta por ligação se Kouzaka está livre hoje ou só amanhã. Ele diz que estava livre os 2 dias. Ela pergunta se ele quer sair para algum lugar e Kouzaka comemorar. Miki o lembra que estão no celular, então ele deve responder por palavras e não gestos. Kouzaka diz que não pode ficar muito tempo pois precisa alimentar seu bichinho. Miki diz para eles saírem meio-dia e voltarem antes do anoitecer. Fazendo uma Jojo pose, ela fica animada ao saber que ele tem um animal de estimação. Dizendo que eles poderiam passar em uma loja de animais já que ele parecia gostar deles. Kouzaka concorda e diz que ama animais. Miki diz para então eles se encontrarem no domingo. Seu encontro começaria às 11. Kouzaka não tinha se tocando que isso seria um encontro. Ele realmente parece em choque com isso e Miki pergunta o que foi. Ela não entende porque ele está assim.
Ela o lembra que o restaurante lamen que eles foram também foi um encontro. Ela pergunta se Kouzaka odeia tanto a ideia de sair em um encontro com ela e ele rapidamente diz de jeito nenhum. Miki diz que eles estão namorando, então o encontro é o básico do básico. Kouzaka pergunta se poderiam avançar com calma o passo a passo. Ela não sabe qual outro passo existe. Kouzaka diz que já estava feliz por poder falar com ela pelo telefone e vê-la sorrindo. De repente Miki sente que fez algo errado. Ela cora e diz que já chega desses passos. Namorar significa sair em encontros. Ela diz que ele é o único que não quer ir. Kouzaka pede que ela o informe o que eles vão fazer, pois ele realmente irá preparado. Miki pergunta se um encontro é tão importante assim para ele. Ela diz que irão comer e depois vão às compras de mãos dadas, mas ao ver seu nervosismo ela diz que estava brincando. Ela diz que também vai escolher roupas para ele, pois ele não era do tipo que se importava com moda. Kouzaka tenta dizer que não quer a incomodar e Miki diz que só fará isso porque quer. Diz que agora eles já tinham um plano. Ela conclui dizendo que o levará para alguns lugares o desejando uma boa noite, e ele retribui. Após a ligação Miki continua encarando o celular quando cai da cama. Ela cora enquanto pensa que está bem mais ansiosa do que pensou que estaria. Ele tem uma ideia de pegar algo guardado embaixo da cama, mas estava muito longe. Kouzaka não dormiu por 2 noites até o encontro. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Até a próxima!